Salve galera, sejam bem-vindos ao episódio 16 do Cartola Friends, o podcast da Liga Cartola Friends. Eu sou o Léo Granadeira e seu assunto é futebol cartola, então vamos trocar uma ideia. O tema desse episódio é o seguinte: o Campeonato Carioca precisa de um novo formato de disputa? De cara, já dou minha opinião. Acredito que sim. E essa opinião acredito que é da maioria das pessoas que acompanham futebol no estado do Rio de Janeiro e até quem não é do Rio. O formato do Campeonato Carioca, ele a cada ano vai ficando menos atrativo. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ela até tenta ajeitar, mas ela ainda não achou o formato ideal para esse campeonato. No último dia 22 de maio agora, de 2021, finalizou o Campeonato Carioca e, como é de costume, né, muitos problemas que esse campeonato tem demonstrado e o formato é um desses problemas. Pouco atrativo e, para não variar muito, né, teve uma polêmica, ou não diria uma polêmica, teve um problema no formato do campeonato que deixou todo mundo assim intrigado. Nós vamos chegar a falar desse tema. A FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, até tentou acertar um formato para essa temporada de 2021. A principal mudança foi tornar a Taça Guanabara um torneio de pontos corridos, né? E os 4 primeiros classificados na Taça Guanabara já foram os clubes classificados para fazer a semifinal, consequentemente a final do estadual, e a Taça Rio ela ficou em segundo plano. Quem se classificasse para a Taça Rio disputaria o 5º lugar. Por quê? Como os 4 primeiros classificados na Taça Guanabara já estavam garantidos nas semifinais do estadual, a Taça Rio pegou do 5º ao 8º, ou seja, 4 times para fazer uma semifinal, consequentemente uma final, e ter um campeão da Taça Rio, que nada mais é que o 5º colocado na classificação geral, porque esse título da Taça Rio não credenciava o clube campeão a nada, apenas uma taça que ela é importante na história do Campeonato Carioca, só que ficou de lado. Essa temporada, acho que a pressa de formar uma competição, ou talvez não ouvir muito o público, a FERJ ela tentou consertar, mas errou, e ela cometeu um erro que, na minha opinião, achei primário, porque ela tirou a importância da Taça Rio, fez um campeão do campeão dessa taça ser o campeão do 5º lugar, uma coisa que não fez sentido. Na história, daqui uns anos, tu vai ver lá os campeões das taças, campeão da Taça Rio, campeão da Taça Guanabara, você vai ver o clube que foi campeão, mas quem tá vivendo isso tá vendo que não tá legal. O Campeonato Carioca, ao longo dos anos aí, ele vem perdendo muito prestígio, muito público. Acredito que um dos motivos é a falta de ter um campeonato mais atraente aos olhos do público, que seja competitivo e que coloque os clubes em igualdade na hora de competir, né? Que não tenha um favorecimento para os grandes e que os pequenos tenham reais condições de, quem sabe, conseguir um título estadual. Na minha opinião, seria interessante não ficar navegando entre os 4. E por falar de título, para a gente colocar tudo em dia, na temporada 2021, na Taça Guanabara foram 4 classificados, sendo que o campeão foi o Flamengo, na final contra o Fluminense. Os outros 2 clubes eram a Portuguesa e a Volta Redonda, que se classificaram. O Vasco e o Botafogo não se classificaram na Taça Guanabara, ou seja, não disputaram as semifinais do estadual. Então o Flamengo ganhou a Taça Guanabara e ganhou o estadual contra o Fluminense. Lembrando que a Taça Guanabara é ponto corrido. A Taça Rio ficou disputada entre 4 clubes: Vasco, Botafogo, Nova Iguaçu e Madureira. O Vasco foi campeão na final contra o Botafogo. Está registrado na história, mas é um campeão
da quinta colocação. Então não tem muito atrativo esse título. Lembrando que a Taça Rio, nas edições anteriores, o campeão da Taça Guanabara disputava a final do estadual com o campeão da Taça Rio. Isso sempre movimentou o Campeonato Carioca. É uma particularidade do campeonato, acho que são poucos que têm esse formato de turno, que sempre foi atraente. O que precisava, como toda competição, ao meu ver, precisa de ajustes na sua forma de disputar, porque as coisas vão mudando, tem uma modernidade em tudo que se fala de futebol. O futebol está acompanhando a evolução, embora em alguns casos ele ainda demore se atualizar, mas o futebol ele vem se ajustando, então é natural que os formatos se ajustem até para que o público não perca o interesse na competição. Então, as disputas da Taça Rio Guanabara sempre foram importantes, né, ao longo dos anos. Nessa temporada, a Taça Rio virou um campeonato do quinto lugar e não foi legal. Então, só para a gente pontuar em termos de quantidade da Taça Guanabara, quantidade de títulos que os clubes já ganharam até então. O Flamengo é o maior vencedor com 23 títulos, o Vasco vem em seguida com 13 títulos, o Fluminense tem 10, o Botafogo tem 8, o América tem 1 título, o Americano 1 título e o Volta Redonda 1 título. Esses são os clubes que já ganharam a Taça Guanabara. Já a Taça Rio, o Vasco tem mais conquistas, tem 11 títulos, o Flamengo 9, o Botafogo 7, o Fluminense 4, o Madureira tem 2 títulos, o América 1, o Americano 1 e o Bangu 1 título. Já o Campeonato Carioca, o Flamengo leva vantagem com 37 conquistas, o Fluminense tem 31, o Vasco 24 e o Botafogo 21. Então esses são os números dos principais times do futebol carioca. Você vê que nas taças os clubes considerados pequenos, né, conseguiram em algum momento ganhar um título, mas é muito pouco. Acho que os formatos do campeonato sempre favorecem os grandes e tem uma coisa que infelizmente, ao meu ver, atrapalha muito isso, que é venda de mando de campo. Isso acaba ocorrendo muito no Campeonato Carioca. Acho que tira o equilíbrio da competição. Mas esse é um outro tema. A gente fala isso no outro episódio. Vamos aqui voltar para o tema desse episódio, que é se o Campeonato Carioca precisa de um novo formato. Bom, a minha opinião é que sim. E eu tenho uma sugestão para isso, para esse campeonato, para ele ser mais atraente, pelo menos no primeiro momento, ao meu ver, é o que vai tornar o campeonato mais competitivo, mais atraente, vai ser dinâmico, atendendo até as demandas de data, para que não tenham muitas datas e não sobrecarregue os times, e acho que ficaria interessante. Bom, a proposta é a seguinte: manteria os 12 clubes, né, que hoje tem no campeonato estadual. Vamos falar por partes, e aí no final acho que já vai dar uma visão de tudo como é, né? Repetindo, são 12 times. Esses times, no primeiro momento, disputariam a Taça Guanabara de pontos corridos, que é o igual que foi disputado esse ano. A diferença viria agora, que esse ano foram classificados 4. Na minha proposta, classificariam 8. Mas classificariam para quê? Não para a final do estadual, e sim para Taça Rio, que seria disputado em outro formato, de mata-mata, mas a gente vai chegar lá, eu vou explicar melhor. Então, o primeiro colocado da Taça Guanabara seria o campeão da Taça Guanabara, automaticamente está garantido na final do estadual, pela conquista da Taça Guanabara, juntando a esse campeão mais 7 que se classificariam para a Taça Rio, e os 4 restantes vão disputar a fuga do rebaixamento. Vou explicar isso mais na frente. Então, seriam mais ou menos isso, com todos os times jogando contra todos contra todos, com 12 clubes dentro do campeonato. Basicamente é isso. Então, a gente, com essas informações, eu já defini a Taça Guanabara. Então, tem faltando a Taça Rio. Como eu disse, 8 clubes se classificariam para a Taça Rio. Então, nesse formato, a maior mudança acho que vem agora. Por quê? A Taça Rio era disputada
da mesma forma que era disputada a Taça Guanabara, só que era um confronto de grupos. Você tinha 2 grupos. No primeiro turno, na Taça Guanabara, você jogava com os times do mesmo grupo e na Taça Rio você confrontava os times do outro grupo. Esse era o formato que durou bastante tempo aí do Campeonato Carioca. Ele perdeu um pouco a graça, não é à toa que a FERJ tentou ajustar. Então, nessa proposta de agora, ele seria um campeonato totalmente diferente da Taça Guanabara, que a Taça Guanabara, hoje ela está no formato de pontos corridos, ok? E a Taça Rio seria o mata-mata, com 8 times. Isso ficaria da seguinte forma: esses 8 classificados, o primeiro pegava o 8º, o segundo o 7º, o terceiro o 6º e o quarto o 5º. Em jogo único, né, o clube que teve melhor colocação tem a única vantagem, que é o mando de campo, só essa, não tem vantagem de resultado, porque todos os clubes se classificaram para esse momento, então a única vantagem é o mando de campo nesse chaveamento. Então, os vencedores desse confronto se enfrentam numa semifinal, e aí a federação define se é sorteio o mando de campo, ou já deixa definido, tipo, por exemplo, o Maracanã como palco da semifinal da Taça Rio e da final. Parece, mas criou um novo formato e deixou o campeonato inchado. Se você analisar, não, pelo contrário, é até mais rápido, que a gente... Nesse caso, vamos precisar apenas de 3 datas, que são para disputar as quartas de final, vão ter 8 times, né? É uma classificatória que coloca 8 times numa quarta de final. Vamos criar um cenário aqui, que foi numa quarta-feira, primeira quarta de final. 4 times vão ser eliminados, vão sobrar 4, para num domingo, por exemplo, ter a semifinal, e na outra quarta-feira ou no outro domingo, aí de acordo com as datas, não tem como a gente prever, você ter a final. Mas o importante é que são 3 datas apenas para definir a Taça Rio. Então, com 3 datas, você define o campeão da Taça Rio, que já vai mostrar se vai ter um time novo para disputar a final contra o time que ganhou a Taça Guanabara, ou não. Se for o mesmo time que ganhou a Taça Guanabara, automaticamente já é o campeão estadual. E essas 3 datas são importantes quando a gente for falar do rebaixamento. Quando a gente chegar aqui no rebaixamento, eu vou explicar o porquê. Nessa Taça Rio, só aumentaria mais uma data se for uma final de jogo ida e volta. Aí seriam 4 datas. Ao meu ver, tendo folga, eu acho melhor se tiver um jogo de ida e volta, porque deixa esse mini torneio bem atraente, e aí define o campeão. Aí teriam 4 datas. Feito isso, a gente resolveu a Taça Rio. O Campeonato Carioca, esse já é simples. Campeão da Taça Rio versus campeão da Taça Guanabara, 2 jogos, sem vantagem, apenas soma de resultado. Empatou, vai para os pênaltis. Se a federação achar interessante prorrogação, coloca a prorrogação, vai dar mais emoção. Acho que prorrogação sempre dá emoção, mas isso é um critério. O campeão estadual resolvido tranquilo. Então, essa é a proposta para os times que vão estar brigando pelo título. Mas e aqueles 4 clubes que ficaram para o rebaixamento? Essa é outra proposta de mudança que eu acho interessante. Data para esses times jogarem tem. Como são 4 times e eles vão jogar entre eles, são apenas 3 datas que vamos precisar, que casa direitinho com as datas da Taça Rio. Então, esses 4 clubes que sobraram lá da Taça Guanabara, eles vão disputar entre eles o seguinte critério: a pontuação que eles conquistaram na Taça Guanabara, ela não morre, ela mantém. Então, se o time terminou com 7 pontos a Taça Guanabara, ele vai iniciar esse torneio fuga do rebaixamento ali com os seus 7 pontos. O time que está com 2, 3, mesma coisa. Beleza. A única vantagem que tem é o seguinte: os clubes que tiverem melhor colocado têm o mando de campo. Isso quer dizer que o time que terminou em 12º, ele vai ter que jogar todos os jogos fora, né? 3 jogos fora.
Quem terminou em 11º vai jogar 2 jogos fora. Terminou em 10º vai jogar um. Quem terminou em 9º não vai jogar nenhum jogo fora, vai jogar todos os jogos fora, em casa. Tem essa vantagem. E esses 9 pontos possíveis vai ser somado à pontuação conquistada na Taça Guanabara. No final do processo, o clube que for campeão, não, o clube que somar mais pontos e ficar em 10º ou 9º está livre do rebaixamento. Hoje, até a temporada 2021, a federação rebaixa apenas um clube. Na minha opinião, acho que é pouco. Poderia rebaixar 2, que fica mais atraente. Então, aumentaria o número de rebaixado de 1 para 2 dentro desse formato, porque você pode, em algum momento, em alguma temporada, ter time grande brigando para não ser rebaixado. Então, uma forma de tanto time grande quanto time pequeno ter a oportunidade de se salvar e essa fuga do rebaixamento ela ter mais emoção até as últimas rodadas do campeonato. Então, acho que vale a pena ter essa competição, porque 8 clubes se classificaram para a Taça Rio e esses 4 que sobraram brigam para não serem rebaixados. Então, a proposta é basicamente essa. Eu acho que dessa forma o Campeonato Carioca ficaria mais atraente. Dentro do próprio campeonato vai ter uma taça de pontos corridos, uma taça de mata-mata que é tiro curto, porque já cai em uma quartas de final, e os 4 clubes que estão para ser rebaixados, eles vão brigar entre eles ali em 3 jogos para ver quem seria rebaixado e mudaria de 1 para 2 os rebaixados. Então essa é a sugestão visando melhorar o Campeonato Carioca, que tem... Muitos dizem que é o mais charmoso do Brasil e tal, mas ele tá caindo na boca do povo de que não tem mais graça e, enfim, eu acho que ainda dá para salvar tanto o Carioca quanto outros campeonatos. Mas aí vou só levantar um possível tema para um episódio futuro, que é o seguinte, que os estaduais só não têm valor como deveriam ter porque eles não são classificatórios para uma outra competição, mas isso é um papo que a gente vai trocar num episódio para frente, e acho que os campeonatos estaduais em geral deveriam ser classificatórios para uma outra competição. Enfim, então a ideia é essa, Cristo, que deu para explicar bem qual é a proposta, uma sugestão para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro para tentar melhorar o Campeonato Carioca. Você que está ouvindo, chegou até aqui, tem uma sugestão semelhante, ou vê de outra forma como seria o campeonato, mas que seja uma sugestão de manutenção do campeonato, não de terminar o campeonato. Coloque aí nos comentários nas nossas redes sociais, que é @LigaCartolaFriends, ou no nosso blog, também tem um espaço lá para você colocar o seu comentário e deixe lá sua sugestão, se você concorda, se você discorda, se tem uma ideia diferente. É legal, todo mundo acaba opinando, dando opinião construtiva, vai fazer que o Campeonato do Rio volte a ter um protagonismo no cenário nacional. Afinal, né, temos 4 grandes clubes no estado, não é todo estado que tem essa quantidade de clube dentro de uma federação. São poucos que tem isso, então isso faz muita diferença. E a própria Federação do Rio de Janeiro, eu acho que ela pode cuidar melhor de todos os clubes, principalmente dos pequenos, e trabalhar melhor o teu produto, que é o Campeonato Carioca. Então acho que é possível. Fica a sugestão aí, espero que alguém ouça e leve e, quem sabe, coloque em prática baseado, né, nessa situação que hoje não tá legal. O Campeonato Carioca não tá atrativo e essa edição de 2021 deixou um furo muito grande, que a Taça Rio ficou desprestigiada, dando prêmio para o 5º colocado. Então, sigam nossas redes sociais em @LigaCartolaFriends e nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera! Fui!